Olá, pessoal que acompanha aqui o nosso trabalho, o nosso canal Café com Teologia. Hoje é dia de mais um vídeo do Perfil Teológico. Aliás, eu quero perguntar a você, quem você sente falta aqui no Perfil Teológico? Quem você gostaria de sugerir que fizéssemos um vídeo sobre o Perfil Teológico? Seja homem, seja mulher, mas é claro, de preferência no período contemporâneo, né? A partir do século XVIII para cá, porque essa é a principal marca da coluna Perfil Teológico, né? Claro que não é proibido sugerir outros nomes, mas nós temos nos concentrado em teólogos do século XVIII, XIX, XX, principalmente, né? Então, se você estiver sentindo falta de alguém, se você quiser dar alguma sugestão, pode usar aqui os comentários para dar a sua sugestão. Nós já fizemos alguns vídeos do Perfil Teológico graças às sugestões que chegam até nós. Hoje, o Perfil Teológico é de um teólogo dos Estados Unidos, um dos principais nomes da teologia contemporânea, que nem sempre é lembrado, que nem sempre é estudado por quem faz teologia. E é uma pena isso, né? É o teólogo dos Estados Unidos, Harvey Cox, que inclusive é vivo, tem 93, quase 94 anos de idade, já esteve no Brasil em algumas ocasiões e é um nome bastante interessante para você pesquisar e para você aprofundar o conhecimento sobre esse pensador. O Harvey Cox nasceu em 1929 na Pensilvânia, nos Estados Unidos. Chegou a trabalhar na marinha mercante daquele país durante a sua juventude e logo depois decidiu dar continuidade aos seus estudos, fazer a sua faculdade, chegou a se formar em 1951 em arte, continuou estudando, aprofundando o conhecimento. Em 1963, alcançou seu título de doutor em filosofia da religião pela prestigiadíssima faculdade de Harvard. O Harvey Cox estudou lá em Harvard, fez o seu doutorado em filosofia da religião por aquela instituição e depois passou a ser, inclusive, professor dessa prestigiadíssima instituição de ensino que é Harvard, que você já deve ter ouvido falar com certeza e já deve ter ouvido falar bem dessa que é uma referência do ensino superior no mundo inteiro, na verdade, né? Em 1957, o Harvey Cox foi ordenado pastor batista, cargo esse que exerce durante grande parte da sua vida. A partir de 1965, ele começou a lecionar em Harvard. Deu início a uma prestigiada carreira acadêmica, carreira intelectual, com uma produção muito séria e profunda, à altura de alguém que é um professor da Universidade de Harvard. Sua principal obra foi A Cidade Secular, escrita em 1965, e de lá para cá, tanto seu pensamento quanto essa obra ganhou revisões, aprofundamentos, atualizações, porque o Harvey Cox é um pensador bastante conectado com a realidade, bastante atualizado, né? Um pesquisador de vanguarda que vale a pena você conhecer. Essa obra dele é uma obra grande, traduzida em português como A Cidade Secular, e a tese básica do Harvey Cox era o seguinte: apenas Deus é santo, apenas Deus é sagrado. Todo o restante é secular, inclusive os seres humanos religiosos, inclusive a igreja, inclusive a religião, faz parte da sociedade, faz parte da história da humanidade, inclusive os conceitos religiosos e teológicos que os seres humanos são capazes de pensar, são capazes de elaborar. E esse posicionamento do Harvey Cox é muito interessante porque geralmente as pessoas classificam como secular aquilo que não é relacionado à igreja, aquilo que não é relacionado à instituição religiosa,
aquilo que é parte da política, da economia, da sociedade de modo em geral. E muitas vezes essa configuração que as pessoas fazem entre sagrado e secular é fruto de um dualismo que está presente na mentalidade ocidental e que se manifesta de várias maneiras. Inclusive, aqui no canal tenho cursos, tenho vídeos especiais sobre dualismo, vale a pena você ver, você acompanhar, porque vai esclarecer muitas coisas na sua compreensão, vai esclarecer muitos detalhes importantes. E quase sempre as pessoas têm um pudor para falar da sua própria religião, né? Cristãos, por exemplo, não têm pudor nenhum para falar dos mitos que estão presentes nas outras religiões, para falar dos fundamentalismos e casos de violência nas outras religiões, para falar da intolerância religiosa, mas quando falam dos mitos que estão presentes no seu texto sagrado, tem um escândalo profundo. Para falar dos desvios de caráter de líderes do seu segmento religioso, querem relativizar em alguns casos, né? Ou acham que não tem fundamentalismo e intolerância religiosa sendo praticada por pessoas da sua religião. Então, o Harvey Cox, ele resolve muitas questões quando ele considera que apenas Deus, e não um Deus necessariamente cristão ou ligado a alguma religiosidade específica, mas Deus, a pessoa divina, é sagrada. Dali para baixo, tudo é secular, tudo deve ser investigado, questionado, analisado, aprofundado, corrigido, se for o caso, né? E essa é basicamente, claro que o negócio é muito mais complexo, muito mais profundo do que isso, mas basicamente a ideia do Harvey Cox é que a secularização, o aspecto secular, que é o contrário do sagrado, do religioso, é estendido a tudo, apenas para Deus que não, né? Ele se interessou muito pela teologia da libertação, que é uma teologia gerada principalmente a partir da abertura produzida pelo Concílio Vaticano II da década de 60, né? Entre 62 e 65. Muitas pessoas acham que teologia da libertação é uma produção estritamente católica, mas tem vários teólogos protestantes que foram adeptos e pensadores da teologia da libertação. Por exemplo, Rubem Alves, por exemplo, que era presbiteriano, né? Por exemplo, Milton Schwantz, que era luterano. Por exemplo, o Júlio de Santana, que era metodista, uruguaio. Por exemplo, Harvey Cox, que é né, norte-americano, estadunidense e é batista, né? Ele se interessa muito pela teologia da libertação, procura aprofundar os seus ensinamentos, os seus contextos e também passa a ensinar teologia da libertação de dentro da cátedra em Harvard, que é algo bastante simbólico e algo bastante eloquente e representativo, esse movimento feito pelo Harvey Cox. Também, durante a década de 1960, por conta desse seu interesse pela teologia da libertação e a sensibilidade de pensar nas minorias, de pensar nos grupos que são invisibilizados pelas estruturas de poder, o Harvey Cox acaba se aproximando de Martin Luther King, que também era pastor batista, né? O grande símbolo da luta contra a segregação racial nos Estados Unidos, contra a desigualdade racial, que lá era um grande problema, um problema legalizado, inclusive, que até hoje é uma chaga daquele país, que por muitas vezes considerou ser a civilização mais evoluída, mais próxima da vontade de Deus, que muitas vezes considerou as sociedades do Oriente Médio, da América Latina, como subalternas e inferiores, e mal conseguem olhar para o seu próprio umbigo e enxergar que a nação dos Estados Unidos é uma nação que tem muitas doenças na sua estrutura, e a pior delas, com certeza, é a segregação racial, o racismo entranhado naquele país, que faz vítimas até os dias de hoje, né? Tão complicado que é aquela situação e as chagas que há naquela sociedade, né? O Harvey Cox
se aproxima de Martin Luther King, de quem tem profundo interesse e consideração, e ele produz muita teologia durante toda a sua caminhada, durante toda a sua vida, continua sendo um pensador bastante atualizado, né? Continua tendo uma obra extremamente relevante e importante para o nosso tempo, para o mundo contemporâneo. E é claro que muitas obras dele ainda não tem no Brasil, mas o que tem você deve conhecer, deve procurar, porque com toda certeza você vai estar lendo um grande autor e um tema bastante contemporâneo que deve ser aprofundado a cada dia. Hoje, como eu falei, o Harvey Cox está perto dos 94 anos, ainda vive nos Estados Unidos e é, sem dúvida nenhuma, um dos maiores teólogos vivos, um dos maiores teólogos da atualidade. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe esse conteúdo também com quem você puder. Inscreva-se no canal, deixe seu like e em breve a gente se encontra por aqui.